Graças a Deus. Para mim tá bom essas palmas, viu? Obrigado. Mas para Jesus tem que ser melhor. Aplauda e louva a Ele, glorifica o nome dEle. Aleluia. Porque Ele está aqui. E quando Deus está presente, amados, há alegria, né? Há gozo, há satisfação. Podemos assentar um momento? Então, quando Deus está presente, tudo muda, né? A nossa vida muda, toda a situação muda. Então é coisa maravilhosa. Então nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Nós temos que em todo tempo estar com o nosso coração aberto, porque Ele é o motivo da nossa alegria, amém? Graças a Deus. Como vocês sabem, o pastor não está presente, mas com algumas pessoas, né? Estão num encontro ou é congresso? Encontro de casais, né? Encontro de casais. Então, nós fomos incumbidos de estar trazendo a palavra hoje. E eu louvo a Deus pela sua vida aqui. Louvo a Deus porque você está aqui, né? Você não ficou na sua casa, mas você falou: eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar ao Senhor, eu vou estar lá junto com meus irmãos. E isso é bom, né? Alegrei-me quando me disseram, diz o salmista Davi, vamos à casa do Senhor. Então isso é bênção para as nossas vidas. Isto é muito bom, né? O salmista ainda diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Olha que coisa maravilhosa. Um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar, né? Porque aqui, né, não que Deus não esteja aonde você estiver, não, mas aqui se concentra um povo que adora a Deus, um povo que glorifica a Deus, e a presença dele está aqui. Então mais vale um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar, amém? Louvado seja o nome santo e bendito do nosso Deus. Eu quero ler a palavra de Deus. Ver aqui, Mateus, por favor, põe aí a referência. Mateus 14, do 22 ao 33. Você está feliz com Jesus? Amém, graças a Deus. Hoje está um pouquinho frio, né? Não está assim aquele frio, mas está um tempinho até apropriado para dormir, ficar debaixo da coberta. Mas graças a Deus que Deus nos despertou, estamos aqui, e é para isso que nós adoramos a Deus, e agora vamos compartilhar da palavra do nosso Deus. Então Mateus capítulo 14, a partir do 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fugigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse: não tenham medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse: venha, respondeu ele, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo
e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Louvado seja o nome do Senhor. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, iremos a tua palavra, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha tratar aos nossos corações. Ó Deus amado, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para estar agindo, para estar nos dando entendimento e sabedoria, e fazendo, ó Deus, com que nós possamos entender a tua palavra e estar praticando ao nosso dia a dia. Em nome de Jesus, ó Deus, venha abençoar cada um aqui, Senhor, derramando das mais ricas bênçãos dos céus, e que possamos, meu Pai, ter, ó Deus, coragem, Senhor, de estar diante de Ti, de estar Te buscando em oração a cada dia, de estar, Senhor Jesus, Te buscando, Senhor Jesus, para que possamos, ó Deus, continuar nessa jornada, Senhor. Ó Deus amado, sabemos que os dias são maus, ó Pai, mas nós precisamos estar diante de Ti, precisamos da Tua presença, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nada poderemos fazer, Senhor. Ó Deus amado, que Teu Espírito Santo venha sobre cada um e nos encha de tal forma, Pai, que sejamos transbordados, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos, meu Pai, em Teu nome, Pai, ter, Senhor Jesus, vontade, Senhor, de Te buscar, de ler a Tua palavra, de estar na Tua presença, Senhor. Pois é isso, ó Pai, que nós vamos, ó Deus, compartilhar nesta manhã. Ó Deus amado, que Tu possas estar falando conosco, e que o Senhor usa-me, Senhor. Ó Deus amado, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando através de mim, e que Tu possas, meu Pai, tratar com cada um de nós, começando por mim. Em nome de Jesus, ó Deus, nós suplicamos e declaramos a bênção e a vitória do Senhor sobre cada vida aqui, e sobre todos que estão nas redes sociais, que estão em seus lares, que eles também sejam ministrados nesta hora. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e bendizemos a Ti. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor, porque Ele é bom. Amados, nós acabamos de ler um texto aqui que fala sobre o apóstolo Pedro, e eu quero falar um pouco realmente sobre o apóstolo Pedro, sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, que nos dias de hoje não são diferentes, acontecem com cada um de nós também. Então eu quero comparar, né, algumas coisas da vida do apóstolo Pedro com as nossas vidas, e o título que eu dou a essa mensagem é: concentre-se a sua visão. Concentre-se a sua visão. Porque nós sabemos que quando nós estamos com a nossa visão concentrada em Deus, as coisas é diferente. Como nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, quando ele desviou a sua visão do Senhor, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E isso acontece também com todos nós, né? Por mais que a gente esteja ali firme com o Senhor, que estamos ali na presença dEle, mas em algum momento, né, as circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, e às vezes nós desviamos o nosso foco, e aí começamos a afundar, começamos a desviar do propósito. Então, concentre a sua visão, concentre a sua visão. E eu quero dizer aqui, quando você dispara, tem pessoas que já viram rifle. Quantos já viram rifle aqui? Às vezes a gente vê no filme, né, tal. E o rifle é uma arma de fogo, assim, mais ou menos grande, né?
E eu quero falar alguma coisa para a gente comparar isso aqui. Quando você dispara um rifle, não pode apenas apontar e atirar. Primeiro é preciso calcular com cuidado a distância, segurar o rifle com firmeza e olhar através da mira. Então, você pega o rifle, quando você aponta, você não pode apontar e já disparar, atirar. Você tem que se concentrar. Você tem que se concentrar ali na mira. Porque se você simplesmente pegar e mirar e atirar, o que vai acontecer? As balas vão se espalhar em volta do alvo e não vai ser atingido o alvo, né? Você não vai ter sucesso. Então, você tem que concentrar e aí, através da mira, e você aí atirar. Louvado seja Deus. E o mesmo acontece com nós, né? Nas nossas vidas cristãs. Podemos despender de todo tipo de energia, mas se não estivermos mirando no alvo, nós o erraremos. Ao longo das Escrituras, vemos pessoas que negligenciaram esse cuidado, desestimulando angústias, fracassos e derrota são os resultados inevitáveis. Como eu disse, os dias são maus, e a todo momento, né, o pecado está à porta, o inimigo está aí para nos afrontar, para nos fazer cair, para nos fazer pecar. E Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo, que nós temos que estar em todo tempo ali concentrado nele. Porque se não tivermos, certamente a gente vai cair, a gente vai afundar. Por mais que você queira ser forte, por mais que você queira ser, né, aquele homem forte, aquela mulher forte, não, jamais vai acontecer isso comigo, não vai mesmo. Mas se você desviar do alvo, meu amigo, não adianta. Se você desviar do alvo, você vai afundar, com certeza. Não nos concentramos nunca, se não nos concentrarmos, nunca alcançaremos nossos objetivos na vida cristã. E a não ser que nos concentramos em Jesus, né? O apóstolo Pedro aprendeu esta lição, né? De uma forma muito difícil. Ele aprendeu essa lição, e que ele tinha que se concentrar realmente em Jesus, que era o alvo dele. Jesus deve ser o alvo para o qual nossos corações estão apontados. Porque qual tipo de dificuldade você está passando, ou você tem passado, né? Qual é o tipo de dificuldade? Está se concentrando nas promessas do Senhor? Está se concentrando em Deus, né? Em tudo que Ele oferece para nós, que Ele nos proporciona? Ou você está se concentrando em outras coisas? Porque o mundo tem tantas coisas que, se você vacilar, sem querer, às vezes você está olhando, se concentrando em outras coisas. Então nós temos que nos concentrar no Senhor. E uma coisa que, para a gente entender melhor também, uma coisa que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: as pessoas são capazes de fazer coisas inacreditáveis. Por exemplo, as mulheres, quando estão dirigindo, eu vejo isso constantemente. Aí o semáforo fecha, aí elas pegam a maquiagem e estão lá. Quem já viu isso aqui? Né? Você não fez isso não, né, Beca? Você não faz isso não. Faz? Jesus! Patrícia, você faz? Também? Então eu estou falando a verdade aqui, né? As mulheres parou no semáforo, né? Elas já se maquiaram em casa, já, né? Aí quando para no semáforo, pega a maquiagem lá
e fica lá, né, se maquiando, tentando retocar a maquiagem. Aí o farol abre e aí o pessoal atrás buzinando, né? Aí às vezes ainda sai com o carro ainda tentando ainda continuar. Então é isso que acontece. E os homens, eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, né? O homem. Não, calma, já vai chegar lá. Não, eu digo assim, eu nunca vi os homens com barbeador elétrico no trânsito aí, né? Você não, né? Não. Então os homens nunca vi fazendo isso. Mas, como vocês acabaram de falar agora, as pessoas pegam o celular e começam a falar no celular. Começa a falar no celular, né? Embora seja proibido, mas as pessoas fazem isso, né? Então elas pegam o celular, começam a falar no celular e daí vai embora andando, né, com o carro e falando no celular. E aí é onde acontece muito acidente. Amados, se esses motoristas, quando saíssem das suas casas ou de onde for, entrassem no seu carro, se eles se concentrassem apenas em dirigir, né, sem se distrair com nada, evitaria muitos acidentes. E da mesma maneira, Deus deseja que mantenhamos nossos olhos naquilo que é realmente importante, conforme seguimos em nossa jornada da vida. Então Deus, Ele deseja que nós mantenhamos os nossos olhos naquilo que é importante. Assim como você está ali dirigindo, você tem que ter uma atenção, porque é importante você estar com toda a atenção naquilo que está acontecendo na sua frente, ou do lado, ou do outro lado, ou atrás. Você está ali concentrado quando você está dirigindo. Então Deus quer que nós também estejamos concentrados nele, naquilo que é importante, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo, que nós possamos, né, deixar essas coisas, depois eu vejo isso aí, depois se der tempo eu vejo, mas se concentra em Deus, se concentra no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso alvo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro aprendeu esta lição, né? Ele aprendeu essa lição para se concentrar. Vamos estar falando mais sobre ele aqui. Para não afundarmos, é preciso que mantenhamos os nossos olhos concentrados em Jesus. Qualquer um pode ser um cristão fiel quando tudo está bem. Qualquer um pode ser um cristão fiel quando tudo está acontecendo, né? Que está bem a sua vida, não está acontecendo nada assim né? Então você pode ser um cristão, mas e aí? E quando começa a acontecer, né, as dificuldades, quando começa a acontecer, né, os imprevisíveis na sua vida, e aí você vai continuar na direção do alvo? Ou você vai olhar para as dificuldades? As dificuldades vão te distrair. As dificuldades vão fazer com que você se desvie do alvo. E aí? É uma coisa para nós pensarmos e tomarmos cuidado com isso. Qual é a sua reação? Você mantém seus olhos fixos em Jesus ou afunda nas trevas do desespero? Qual é a sua reação? Então, uma coisa para você pensar. Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar aqui Pedro, a respeito de Pedro, né? Vamos nos concentrar agora a respeito de Pedro aqui. Sua experiência com Deus não era suficientemente profunda. A experiência de Pedro não era suficientemente profunda. E às vezes acontece isso comigo, com você também.
da nossa experiência com Deus não ser profunda, não ser uma experiência ali concreta aos pés do Senhor, na presença do Senhor e do Espírito Santo. A base religiosa de Pedro era o judaísmo. Sua experiência com Deus resumia-se em faça isto ou deixa de fazer aquilo. A experiência de Pedro se resumia nisso: faça isso ou deixa de fazer aquilo. Sua relação com Deus não era uma relação de coração, mas baseada em leis e em prescrições. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro nega Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Porque ainda não tinha desfrutado de uma experiência espiritual que revolucionasse a sua vida, o seu interior. Ele negou Jesus porque não tinha desfrutado ainda uma experiência com Deus, não tinha tido uma experiência com Deus que revolucionasse o seu interior. E nós aceitamos a Jesus, mas muitas vezes nós ficamos ali estabilizados em algum ponto e não temos essa experiência com Deus, não procuramos nos aprofundar em Deus, em ter experiência com Ele. Então eu estou comparando aqui a vida de Pedro, tudo isso que aconteceu com Pedro, com as nossas vidas. Eu creio que tenha acontecido isso com você, como tem acontecido comigo também. Não raramente caímos em nossas peregrinações espirituais porque vivemos uma vida cristã pouco profunda. Vivemos uma vida cristã pouco profunda. Pedro confiava mais em sua suficiência do que na suficiência de Deus. Pedro demonstrava grande impetuosidade no discipulado com Jesus, mas em determinadas situações os evangelhos nos revelam um Pedro que confiava mais em seu braço forte do que no poder de Deus. Assim Pedro, ele dissipou a orelha do centurião. Ele achou que poderia reverter o trágico destino do seu mestre Jesus Cristo. Então ele achou que ele podia mudar o destino de Jesus com aquela atitude dele. Então ele pegou, ninguém vai prender Jesus não, e pegou a espada lá e na orelha do centurião e dissipou a orelha dele. Vamos para frente. Ele achou, como nós muitas vezes fazemos, que podemos ser Deus, ou pelo menos dar uma forcinha para Deus, enquanto tentarmos acertar a nossa vida, confiando unicamente em nossa força, o potencial é certo que fracassaremos. Não tem jeito, vai fracassar. Quando nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, quando nós achamos que vamos conseguir, quando nós achamos que por nós mesmos nós somos alguma coisa que vamos conseguir, é certo que vamos fracassar, não tem como não fracassar. Mas quando você confia em Deus, quando você deposita diante de Deus, aí as coisas é diferente. Quando você olha para Ele e fala: Senhor, esteja na direção da minha vida, olha para a minha vida, e aí você vai continuar firme na presença dEle. Louvado seja Deus. Mesmo convivendo com Jesus, sua transformação foi parcial e não total. Mesmo convivendo com Jesus, a transformação de Pedro foi parcial e não total. Amados, nós, puxando agora para as nossas vidas, porque Pedro, ele andou com Jesus durante 3 anos. 3 anos ele esteve com Jesus, conversou com Jesus, comeu com Jesus, orava com Jesus,
Estava ali o tempo todo, durante esses 3 anos com Jesus. Assim como nós, quando nós aceitamos a Jesus, também nós andamos nos caminhos do Senhor, né? Mas não é o suficiente, porque às vezes, mesmo convivendo com tudo isso, né? Às vezes você vindo à igreja, você participando dos cultos, você louvando a Deus, você ficando na escola bíblica, aprendendo da palavra, mesmo isso, se a transformação que houve dentro de você, se não for total, vai acontecer coisas terríveis. Então a transformação, ela tem que ser genuína, ela tem que ser total em nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Eu estou tentando explicar da melhor maneira aqui, para que todos nós possamos entender. Então Pedro, ele viveu esses 3 anos com Jesus, mas a transformação dele não foi total, não era total, né? Não era uma transformação genuína na presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse tempo não era, ainda não foi provocado grandes mudanças na vida de Pedro. Quanto de nós contamos com uma base cristã, uma educação cristã, e ainda assim não notamos grandes mudanças no nosso coração? Parece que o cristianismo de hoje altera algumas parcelas no nosso ser, mas não a totalidade, né? Parece que o cristianismo de hoje altera algumas parcelas no nosso ser e não a totalidade. Por que Pedro caiu? Por que Pedro caiu? Sua experiência com Deus não era suficientemente profunda. Confiava mais em sua suficiência do que na suficiência de Deus. Mesmo convivendo com Jesus todo aquele tempo, ele era assim. E mesmo nós vindo à igreja, mesmo nós lendo a palavra, mesmo nós orando, mesmo tudo isso, amados, se não for uma entrega total, se não tivermos um tempo com Deus e entrar nas intimidades de Deus, inclusive, deixa eu ver aqui o nome dessa pessoa, nós fomos no encontro de intercessores, né? E ali o pastor pregou, eu quero até citar aqui, que ele disse que leu um livro, e uma irmã, ela teve uma visão, que ela foi levada em algum lugar, uma sala grande, né? E ali naquela sala tinha homens, mulheres, crianças brincando, todo mundo se divertindo ali naquela sala. E ela passou ali pelaquela sala, bastante gente, e aí ela continuou, entrou em uma outra sala, e naquela sala, era uma sala assim, deslumbrante, muito bonita, tinha tudo que você possa imaginar de lindo, estava ali dentro daquela sala, coisa maravilhosa, coisas assim, lindíssimas. E ela olhava para um lado, para o outro, e aí ela fez uma pergunta para Deus: Senhor, mas por que aquelas pessoas não estão aqui? E o Senhor falou: essa sala é a sala da intimidade, é a sala da intimidade. E elas vieram, assim como você veio, mas elas achou que lá estava bom, naquela outra sala estava bom, então elas ficaram lá. E isso acontece conosco, né? Nós não chegamos na intimidade com Deus, chegamos em um determinado ponto e achamos que está bom, que está tudo bom, sendo que Deus tem muitas outras coisas para nós. Deus tem coisas grandiosas para a gente, e que a gente tem que nos aprofundar cada vez mais.
Que quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós vamos ter essa intimidade com Deus, mais nós vamos saber mais de Deus em nossas vidas. E aí aquela irmã, ali naquela sala, aí ela dando aquela sala, olhando as coisas, e de repente tinha uma portinha ali no final da sala, uma porta bem estreita. Aí ela entrou naquela porta, né, com dificuldade e tal, entrou, não tinha assim coisas bonitas igual tinha na outra sala que ela estava, mas ali tinha uma cadeira, e o Senhor estava sentado naquela cadeira, e o Senhor falou: vem aqui. E ela foi, e ela falou: olha, está vendo? Era um lugar alto, e o Senhor falou para ela: está vendo? Olhando para a terra, ele avistava tudo. E aí ela viu pessoas brigando, pessoas se matando, pessoas fazendo um monte de coisas terríveis, e o Senhor só olhando para ela só olhando para aquelas situações, e ali ela se compadeceu com aquela situação. O que o Senhor estava nos ensinando com isso? Naquele momento ela se pôs de joelho e começou a interceder por todas aquelas situações, por aquelas pessoas que estavam naquelas situações tão difíceis. Ela começou a chorar, gemendo, intercedendo por aquelas pessoas. Então ela esqueceu de si mesma, né? Esqueceu de si mesma e começou a interceder, a orar pelas pessoas, por todas aquelas situações. Então a intimidade com Deus, ela nos leva a isso. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, e aí nós começamos a sentir a necessidade de outras pessoas, né? Sentir que nós temos que levar o Evangelho às demais pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão perto de nós. Nós temos que falar de Jesus, que levar a palavra de Deus para elas. Quando nós temos essa intimidade com Deus, não tem como nós não falar de Jesus para as pessoas, sentir o problema das pessoas e começar a interceder. Eu pergunto para você, nesta hora, você tem percebido pessoas que não têm vindo mais nos cultos, ou que vêm de vez em quando nos cultos? Temos apenas os cultos, nós temos apenas 2 cultos presenciais, que é quinta-feira e domingo, como esse que nós estamos tendo aqui. Para vocês também que estão aí nas redes sociais. E aí, você tem orado por essas pessoas? Você tem intercedido por essas pessoas? Você tem sentido falta dessas pessoas? Tenha intimidade com Deus, que Deus vai te levar a estas situações, a você lembrar do seu próximo, a você lembrar das pessoas e interceder. Talvez essas pessoas estão passando por dificuldades e você não sabe, talvez essas pessoas estão a ponto de desistir de tudo e você não sabe, e aí você tem intercedido, você tem orado por essas pessoas, mesmo que você não fale com elas, que você não sabe o que está acontecendo, mas Deus, o Espírito Santo te leva a orar por elas. Deus tem feito isso comigo. Eu tenho orado, eu tenho intercedido. Então, amados, que nós possamos rever, vamos esquecer um pouco de nós mesmos e vamos lembrar das pessoas. Vamos lembrar do seu irmão, da sua irmã. Vamos lembrar. Vamos interceder, vamos orar, para que elas possam ter uma intimidade com Deus também, amém? Você está entendendo, é isso? Aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. Voltando aqui à vida do apóstolo Pedro, sua vida fora criada por Deus, e agora deveria ser dedicada, e ele
a ele e ao ministério que lhe fora dado. Eu consigo ver Pedro dizendo: chega de fugir das experiências, né, das expectativas de Deus para mim. Chega de fugir de tudo isso aí. Se quero me levantar de seguidos fracassos, preciso me render totalmente, incondicionalmente ao Senhor e ao seu chamado. Assim Pedro fez. Aleluia. E aí ele experimentou do poder e da revelação do Espírito Santo. Para cumprir o seu chamado, Pedro precisava de algo mais precisava de uma força e de um poder que ainda não dispunha. Então, como foi no dia de Pentecoste, Pedro estava lá, dia de Pentecoste, e ali ele, como todos ali que estavam, foram cheios do Espírito Santo, Pedro foi um deles. E quando aquelas pessoas ali, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, como se fosse labareda de fogo, e ali entrava nas pessoas, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, né? E a chorar, e a gritar, e até mesmo a rolar pelo chão, porque a presença de Deus era tremenda naquele lugar. E aí as pessoas que estavam ali naquela cidade, que era a festa de Pentecoste, o que aconteceu? Elas começaram a ouvir e foram até aquele lugar, e ali elas começaram a dizer: mas eles estão bêbados, esta hora eles estão bêbados, o que está acontecendo? E o que aconteceu? Pedro chegou a elas e falaram: não, elas não estão bêbadas, porque ainda é cedo, elas não estão bêbadas, é o Espírito Santo, a promessa de Deus que está se cumprindo hoje aqui. Aleluias. E diz a palavra que Pedro pregou a palavra ali, falando com eles, e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Então aí você vê que a vida de Pedro, ela mudou, começou a mudar, assim de forma tremenda. Então o ministério de Pedro foi algo assim grandioso. Por quê? Porque aí sim ele tinha uma vida comprometida com o reino de Deus. Então nós precisamos ter esta vida comprometida com o reino de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amados, deixa eu ver. Acontece duas coisas: Pedro e Judas. Pedro se arrependeu e foi transformado pelo poder de Deus. Mas vocês sabem da história de Judas. Então eu vou ler aqui, ó. O arrependimento é uma emoção construtiva, focada na mudança, onde você reconhece um erro, sente tristeza e ajusta suas atitudes para o futuro. Então o arrependimento, ela provoca transformação, mudança. Quando nós arrependemos, nós reconhecemos o erro, e aí não há lugar para as demais coisas, tristezas e muitas outras coisas. Mas o remorso, o que acontece com o remorso? É a dor da culpa e das consequências, mas difere do verdadeiro arrependimento. Então o remorso leva à morte, leva a pessoa à morte, que foi o que aconteceu com Judas. Agora o arrependimento não. Quando você se arrepende, você é transformado, você se arrepende de coração, você tem uma mudança de vida. Amém? Graças a Deus. O remorso é a dor da culpa e das consequências, mais diferente do verdadeiro arrependimento. Enquanto o remorso foca-se mesmo e leva ao desespero, arrependimento transforma a mentalidade, gerando mudança de vida, padrão e reconciliação com
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, por que devemos olhar para Jesus? Eu queria que colocasse aí Hebreus 12, 2. Por que devemos olhar para Jesus? Para não cairmos, né? Por que devemos olhar para Jesus? Mas vou ler aqui as referências. Devemos olhar para Jesus como o autor da nossa fé. Hebreus 12, 2. Achou aí? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, tendo os olhos fitos para Jesus, né? Olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, em Hebreus 13, 8. Devemos olhar para Jesus também como a luz do mundo. João 8, 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quando nós olhamos para a luz, o que acontece? Quando nós olhamos para a luz, nós não caímos, nós não tropicamos, né? Nós enxergamos tudo que está à nossa frente, na verdade, quando nós estamos com a luz, estamos olhando para a luz, estamos na direção certa da luz. Aí não acontecem essas coisas. Mas quando nós desviamos da luz, o que acontece? Você está aqui numa sala que está toda iluminada, aí de repente você entra em uma outra sala que está tudo escuro, é meia-noite e está tudo escuro. O que acontece? Você vai, né? E se tiver coisa na frente, você vai tropeçar, certamente você vai cair. Então, devemos olhar para Jesus como a luz do mundo, como a luz das nossas vidas, como a luz que está conosco, que vai nos direcionar em tudo na nossa vida, né? Devemos olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. E em João, capítulo 13, versículo 13, devemos olhar para Jesus como o Senhor para obedecê-lo. Devemos olhar para Jesus como o Senhor para obedecê-lo. E diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Amém? E o versículo 14 também diz: ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então Jesus ali, devemos olhar para Jesus, né? Como Senhor. Então Jesus, como Senhor, ele se fez escravo, servo. Ele chegou ali e os seus discípulos, e ali se ajoelhou aos pés dos discípulos, começou a lavar os pés dos discípulos. Mas Jesus era Senhor. Por que ele fez isso? Porque a gente tem essa mentalidade de Senhor, né? Que está lá no auge e não pode se misturar com nada, né? Não. Jesus deu esse exemplo. Ele pegou e lavou os pés dos discípulos. Muitas vezes a gente tem um cargo na igreja ou na empresa e a gente se acha o tal, né? Não, eu não vou, caiu uma sujeirinha ali, não vou limpar não, vai lá, chama a faxineira, liga para, chama a faxineira aqui, tem uma sujeira, sendo que a pessoa mesmo poderia chegar lá e pegar. Jesus deu o exemplo para cada um de nós, como deveríamos fazer, né? Então, Ele é Senhor, devemos olhar para Ele como Senhor, né, das nossas vidas. Louvado seja o nome dele. E devemos olhar para Jesus também
como pastor para nós seguirmos, né? Em João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Devemos olhar para Jesus como nosso pastor, que nos guia, que nos dirige, porque nós conhecemos, pelo menos devemos conhecer a voz do Senhor, e está nas mãos dele. Nada, diz aqui que nada vai nos tirar das mãos do Senhor. Louvado seja Deus. E devemos também olhar para Jesus como mestre para servi-lo, lá em Mateus 23, verso 8, olhando para Jesus como mestre para servi-lo. Aleluia. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Todos vós sois irmãos. Jesus, ele é o mestre dos mestres. Ele diz: vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, não quereis ser mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E devemos olhar para Jesus também como o destino eterno que queremos alcançar. A nossa vida eterna, só através de Jesus nós podemos chegar até Deus, até o Pai. Então nós devemos olhar para Jesus. Se nós não olharmos para Ele, jamais nós poderemos chegar até Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, 1:10, né? Como destino eterno que queremos alcançar, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Louvado seja Deus. Nunca jamais tropeçareis, se nós fazermos desta forma. E no versículo 11 também diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então nós devemos olhar para Jesus em todo tempo, em todo instante, em todo momento, como autor e consumador da nossa fé, como a luz do mundo, como o Senhor para obedecer, e como pastor para nós seguirmos, e como mestre para nós servir, e como destino eterno que nós queremos chegar até ter esta vida eterna. Então nós temos que olhar para Ele para alcançar esta vida eterna com Deus. Amém? Então você foi chamado por Deus, não foi por acaso. Existem milhares e milhares de pessoas no mundo, e Ele olhou para você e te escolheu, te chamou. E quando Ele te chamou, Ele disse: olha para mim, vocês não terão nada a perder, vem e me segue, tenha a mim como seu alvo, tenha esse propósito na sua vida, para que só assim nós alcançarmos a vida eterna. Então olha para Jesus, não deixa jamais de olhar para Jesus.
foca o seu olhar, foca a sua vida, foca tudo na presença de Jesus. Amém? Só assim, amados. Mas se eu focar no Senhor, como ficarão as demais coisas? Eu não vou ter luta, não, você vai passar por luta, tribulação, vai passar por um monte de coisa, mas você está focado nele, e nada disso vai te distrair, nada disso vai te desviar, nada disso vai fazer você afundar. Jesus está olhando para cada um de nós, nós somos chamados por ele, para nós olharmos para ele, para nós focarmos nele. E o que acontece? As pessoas lá fora estão dependendo de nós. As pessoas que não conhecem o Senhor estão dependendo de nós. Quando Pedro estava ali afundando, porque ele começou a se distrair com as ondas, com o vento, ele começou a afundar, e ele com a mão para cima, ele gritou, clamando: Jesus, socorre! Ele clamou: Jesus, socorre-me, porque eu vou morrer, eu estou afundando. Amados, tem muitas vidas que está afundando, que está morrendo, que está indo para o inferno, e está gritando por socorro, e Jesus está olhando para cada um de nós. Jesus quer nos usar para dar a mão para elas, assim como Jesus fez com Pedro, e levantar. Jesus está olhando, e Ele espera esta reação minha e sua, de cada um de nós, para socorrer essas pessoas. Não deixe elas se afundarem, não deixe elas morrerem, não deixe elas irem para o inferno, mas estenda as suas mãos para ajudá-las, estenda as suas mãos, porque Pedro gritou, o Senhor estendeu as mãos e levantou ele, e agora não é Jesus quer agir através de mim e através de você para levantar as pessoas, para não deixar as pessoas se afundarem, para não deixar as pessoas ir para o inferno. É através de mim. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus não deixou, não deixa que os pecadores se pregam aos pecadores. Então essa missão é minha, é sua. Eu, você, um dia alguém falou de Jesus para mim e para você, e o que aconteceu? Nós aceitamos, nós falamos: não, agora eu vou olhar para Jesus, porque eu fui apresentado a Ele, e Ele é o que eu preciso na minha vida. E agora você precisa fazer isso com outras pessoas. Amém? Não fique incomodado, não fique incomodado. Se mexa, se mova, né? E começa a agir. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vocês entenderam? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se coloca em pé agora. Louvado seja Deus. Lembra que você tem uma missão, e Jesus é o nosso alvo. Jesus é tudo que nós necessitamos, que nós precisamos, e temos que focar nesse alvo. Não podemos desviar um momento sequer, um segundinho que sequer. Eu quero chamar o pessoal do louvor agora, e vamos cantar esse cântico: o meu alvo é Cristo.